cestas, 50 foram entregues lá na Vila Garcia. E esse trabalho assistencial não para. Se você puder continuar fazendo a sua doação de alimento, nós continuamos atendendo famílias. Ricardo estava me dizendo ali que nós chegamos a atender aí, às vezes, 4, 5, 7 famílias por semana. E nós já chegamos aí à marca de 5 toneladas de alimentos distribuídos agora nesse ano de 2021. Graças à sua ajuda. Então, muito obrigado por sua generosidade. Deus abençoe grandemente você. E continue fazendo a sua doação, porque a necessidade, ela continua. Você sabe disso, né? A gente tem esse período agora que é tudo mais festivo, mas daqui a pouco a gente tem um ambiente de necessidade de novo. E a sua ajuda vai ajudar bastante a vida das pessoas, tá bom? São essas comunicações. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora no livro de 2 Samuel. Vamos ler o capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5. Vou ler o versículo 6 a 10. Se você puder me acompanhar nessa leitura. Segunda Samuel, capítulo 5, versos 6 a 10. Conquiste a sua Jerusalém. Conquiste a sua Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6, diz assim: O rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém, para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem defender-se de você. E eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Versículo 8, naquele dia disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. E é por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Versículo 9. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde o Milo. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Estou com bastante expectativa compartilhar essa palavra contigo nessa noite. Conquiste a sua Jerusalém. Você pode orar comigo nesse momento? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Talvez você possa dizer para Deus nessa noite: Deus, fale comigo. Deus, muda a minha realidade. Senhor, me mostra um caminho. Me dê um apontamento nessa noite. Peça para Deus falar contigo nessa noite. Grande e poderoso Deus, comunique conosco nessa noite a tua imutável e poderosa palavra. Que a tua palavra seja apta nessa noite para transformar nossa realidade, nossa mente, nossos sentimentos. Que a tua palavra nessa noite, Senhor, nos alcance, nos direcione, seja ela relevante e transformadora hoje, aqui, para cada pessoa que está disposto a te ouvir. Faça que a tua voz seja ouvida nessa noite, em todos os cantos, em todos os lugares da nossa vida, Senhor. Nós clamamos pelo Senhor nessa noite, nós clamamos pela tua voz nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu acredito que existem personagens na Bíblia com os quais nós identificamos nossa vida. Você lê a história da pessoa e você se identifica com ela. E, de fato, existem na Bíblia pelo menos 3 personagens que aquilo que eles viveram, a gente às vezes pode encontrar um lugar na nossa vida. A gente vê a história deles
e é como se estivesse contando a nossa própria história. Eu penso que o primeiro personagem com o qual nós nos identificamos muito é José. José viveu o seu drama familiar. Quantos de nós não vivemos um drama familiar? Às vezes a perda de alguém, às vezes as dificuldades dentro do ambiente de família. José viveu um ambiente de inveja dos seus irmãos. José viveu um momento de desconfiança no meio da sua família. A vida de José foi uma vida cheia de desafios. Eu acredito que quando você lê a história de José, talvez você se enxergue em algum momento da história dele. Um outro personagem bíblico que é muito parecido com a nossa vida é a vida de Pedro. Pedro foi um homem que viveu muitas incoerências. Ele viveu momentos de muita inconstância, mas ele também teve momentos de rompantes na vida dele. Um momento, uma criada olha para ele e diz assim: nossa, você se fala, a sua voz, a sua maneira de falar é muito parecida com a de Jesus. E ele então se levanta e diz assim: não, eu não faço parte dessa turma de jeito nenhum. Mas daqui a pouco, você encontra Pedro lá na frente, defendendo Jesus, levantando a sua voz, 3.000 homens se convertendo. Então, de alguma forma, às vezes nós nos enxergamos na vida de Pedro. Um terceiro personagem que eu particularmente admiro muito, e às vezes a gente encontra muito paralelo da nossa vida com a vida desse personagem, é Davi. Eu penso que Davi, ele é um modelo para nós. Ele é como se fosse uma pintura que Deus deixou para que a gente pudesse olhar para a vida de Davi, visse os acertos, visse os erros, e a gente pudesse conduzir a nossa vida. Evidentemente, que mais em acerto do que em erro. Você deve se lembrar da vida que Davi tinha antes de se tornar rei. Um menino esquecido pelo seu pai, nos campos. Um menino que também enfrentou desafios com os seus irmãos. Seus irmãos eram invejosos, seus irmãos o tratavam com desprezo. Você olha as conquistas de Davi, o gigante Golias, aquele momento em que ele tem toda a sua família apreendida pelos seus adversários, mas ele vai lá e conquista tudo em dobro. Você vê ele vivendo um tempo próspero, ali dentro do palácio de Saul, junto com Saul, aprendendo com a vida do palácio, como é que ele deveria se comportar, os protocolos, como ele deveria receber um governante, como ele deveria tratar um capitão do exército. Davi está ali, ele está aprendendo tudo isso. E eu penso que em algum momento a gente se enxerga na vida de Davi. Esse texto de 2 Samuel capítulo 5, mostra um dos pontos auge na vida de Davi. Não foi fácil ele chegar até aqui. Foram pelo menos 20 anos de espera, desde que ele foi consagrado por Samuel como rei em todo Israel. Eu penso que aqui, Davi nesse momento está vivendo um tempo de restituição. Você sabe que Israel é composto de 12 tribos. Em um determinado momento, essas tribos se dividiram. Ficaram apenas 2 tribos, ali em Hebron, onde Davi era rei sobre eles, Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos estavam identificadas como Israel do Sul. Você tem Israel do Norte, a tribo de Benjamim e de Judá, ali em Hebron, onde Davi é rei. E você tem lá Israel do Sul, com 10 tribos lá. Lá Saul era rei. Mas Saul morre. E quando Saul morre, essas 10 tribos, a liderança dessas 10 tribos ficou muito confusa. Começa a haver uma disputa para ver quem é que vai governar no lugar de Saul, porque Saul havia morrido. Então, os irmãos de Saul disputaram o trono. Depois, os sobrinhos de Saul disputavam o trono. Depois, um primo de Saul também queria ocupar o trono. Então, lá no norte, essas 10 tribos estão vivendo um momento de confusão. Aqui em Hebron, Davi está reinando sobre Judá, e ele está bem. Ele está com a vida em paz. Benjamim e Judá respeitam Davi.
Eles olham para Davi e reconhecem Davi um grande rei, um rei poderoso, um rei bondoso. Mas as 10 tribos que estão lá no sul, essas estão vivendo um momento de confusão, um momento de disputa interna. E acontece que enquanto eles estão vivendo esse momento de disputa lá, nas 10 tribos no sul, os inimigos começam a montar fortaleza dentro do território deles. E uma dessas fortalezas é deste povo chamado Jebuseu. Eles ficam disputando o reino lá, enquanto isso os jebuseus, que já estavam ali naquela região, eles se tornam muito fortes, e eles criam uma grande fortaleza, chamada a Fortaleza dos Jebuseus, que no passado se chamava cidade de Salém, e que agora com Davi vem se chamar Jerusalém, ou a cidade de Davi. Mas presta atenção que enquanto essas 10 tribos estão lutando aqui para ver quem é que vai reinar, o inimigo levanta uma fortaleza no meio do território deles. E isso às vezes acontece com a gente. Às vezes a gente acaba se envolvendo em disputas, em discórdias, e enquanto a gente está vivendo em discórdia, o inimigo levanta a fortaleza no meio do nosso território. É comum isso acontecer. O inimigo sabe onde ocupar os lugares estratégicos da nossa vida, os territórios estratégicos, ele sabe muito bem disso. Então, enquanto a gente fica com uma casa dividida, como diz a palavra de Deus, uma casa dividida, um território dividido, uma família dividida, uma igreja dividida, o inimigo vem e planta uma fortaleza. E quando ele planta a fortaleza dele ali, a nossa felicidade fica incompleta. Nós nos sentimos incompletos. Por quê? Porque no meio do nosso território há um fermento maligno ali, há um toque do inimigo, há uma fortaleza do inimigo. Mas Davi está bem lá em Hebrom, ele está governando, ele está feliz, ele está reinando como nunca antes. Mas quando você lê aqui, no versículo 1 do capítulo 5 de 2 Samuel, diz assim: os representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. Presta atenção nessa expressão. As 10 tribos estão vivendo um momento de dificuldade. Eles veem que Davi está aqui em Hebrom, reinando bem. Eles saem daqui, vão até Hebrom e dizem assim: Davi, nós reconhecemos que sobre você há um poder de Deus. Você tem o mesmo sangue que a gente. Inclusive ele diz assim: no passado, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em batalha. E eles lembram de Davi, eles lembram a Davi uma promessa que Deus havia feito. Qual era a promessa? De que Davi iria reinar sobre todo Israel. Olha a expressão deles: e o Senhor te disse, você irá pastorear o meu povo em Israel. Você será o seu governante. As autoridades de Israel saem de lá, vêm diante de Davi e dizem assim: você vai pastorear sobre nós, você vai liderar sobre nós. E esse aqui é um momento de restituição tão grande. Eu não sei se você tem alguma promessa de Deus esquecida aí. Eu não sei se Deus te prometeu alguma coisa, Deus revelou, mostrou para você alguma coisa, e o tempo passou. Mas vai chegar um tempo em que, se você não recordar, pessoas vão dizer para você: ó, o Senhor disse isso sobre você. É isso que você tem que viver. Eu imagino que quando esses homens, líderes dessas 10 tribos, estão ali diante de Davi, falando com ele, eu imagino que Davi se lembra de quando ele era pequenininho. Samuel foi lá ungir ele como rei, e disse: você vai ser rei sobre todo Israel. Mas agora existe um drama na vida de Davi. Qual é o drama? O drama é: será que eu coloco a mão nessa cumbuca? Tipo assim, eu estou tão bem aqui em Hebrom, eu estou governando aqui, está legal, as pessoas me respeitam. Aquelas 10 tribos lá, está uma disputa muito grande, está todo mundo querendo governar. Geralmente quando nós estamos para dar um passo
de avanço na nossa vida, sempre vem esses momentos, né, de ficar pensando, será, Deus, que eu posso realmente dar esse passo? Será, Deus, que é o momento realmente de eu fazer isso? Será que, eu fico pensando, Davi, né? Será que eu preciso mesmo assumir o problema, a bronca de 10 tribos desorientadas? Será que eu não posso ficar aqui em Hebrom? Hebrom já é um lugar conquistado por ele. Mas eu aprendo uma coisa nesse texto. Ela não é novidade para você, porque eu já declarei isso aqui uma vez, e eu vou declarar isso para você novamente, para você ficar bem firme no seu coração. O maior inimigo do seu próximo progresso é o seu último sucesso. O maior inimigo do seu avanço, seu próximo avanço, é o seu sucesso anterior. Porque o que Hebrom representa? Hebrom representa aquilo que você já conquistou. Hebrom representa aquilo que já é seu, já está nas suas mãos, já está debaixo do seu governo. Mas o que representa Jerusalém? Jerusalém representa tudo aquilo que Deus quer que você conquiste. Jerusalém representa aquilo que Deus já te deu, mas você precisa ir lá e se apropriar dele. Porque às vezes para o nosso avanço, o maior desafio seja o comodismo. Você pode olhar para a sua vida e dizer assim, mas a minha vida está tão boa, por que será que eu tenho que dar mais um outro passo de fé? Por que eu tenho que me arriscar? Por que eu tenho que me envolver com esses problemas? É porque Hebrom é o lugar que você está, é um lugar seguro, é um lugar de bênção, mas Deus quer mais para a sua vida. E para que você possa chegar no mais na sua vida, você tem que se levantar para conquistar a sua Jerusalém. Para mim, 2020, ele foi para mim o meu Hebrom. Por mais estranho que isso possa parecer, este ano foi um ano leve para pastorear, apesar das dificuldades que nós enfrentamos. Este ano foi um ano onde eu pude aproveitar, eu pude desfrutar de momentos mais significativos dentro da minha família. Mas Hebrom já é meu. Mas está chegando um novo tempo ali, 21. A minha Jerusalém está lá. E eu e você, nós precisamos nos levantar, apesar de todo o conforto que a gente esteja experimentando agora. Nós precisamos nos levantar, porque Deus tem prometido para a gente uma Jerusalém. Deus tem para você uma Jerusalém. E a gente precisa compreender que se nós não estamos progredindo, nós estamos regredindo. Se você não está avançando, pode ter certeza, você está ficando para trás. Se você não está avançando na sua fé, se você não está dando passos de fé, isso quer dizer que você está piorando na sua fé. Se você não está compreendendo melhor a sua família, se você não está vivendo cada dia um momento mais especial ainda na sua família, provavelmente você está regredindo. Hebrom é um lugar legal. Hebrom é o lugar onde você lidera, governa, onde as pessoas te aplaudem. Você é querido, mas Deus diz que você tem uma Jerusalém para conquistar. E eu quero desafiar você aqui nessa noite, a olhar para o seu próximo ano como a sua Jerusalém. Não aceitar algumas situações na sua vida que te impeçam de dar esse passo de conquistar 21, que possam impedir você de conquistar os seus sonhos. Porque quando Deus te ungiu, Ele te ungiu para conquistar Jerusalém. Ele te ungiu para obras maiores. Você está bem em Hebrom, mas existe uma Jerusalém para conquistar. E você não vai reinar apenas em algumas coisas, você vai reinar sobre todas as coisas. Porque essa foi a promessa de Deus para Davi. A promessa de Deus para Davi não foi para ele reinar somente em Judá e Benjamim. A promessa de Deus foi para ele reinar sobre as 12 tribos. E você não pode olhar para a sua vida e ficar satisfeito em reinar em uma, duas, três áreas. Você tem que olhar para a sua vida e desejar reinar sobre toda a sua vida. Bem, então Davi decide de que ele deve sim reinar sobre todo Israel. Só que ele precisava de um lugar estratégico para poder reinar sobre essas 12 tribos. E ele identifica esse lugar estratégico como sendo Jerusalém, isto é, a cidade dos jebuseus.
Eu já disse para você que antigamente essa cidade dos jebuseus se chamava cidade de Salém. Mas agora ela é chamada de cidade fortificada dos jebuseus. E quem eram os jebuseus? Jebuseus eram uma linhagem do povo cananeu. Era um povo muito forte, era um povo guerreiro. E o que Davi faz? Davi reúne o seu exército, um exército que ele construiu com 7 anos e meio, governando lá em Hebrom. Ele pega o seu exército e marcha contra os jebuseus. Versículo 1 Samuel, capítulo 17, versículo 54, mostra para a gente que Davi tem uma história com essa cidade chamada cidade dos jebuseus. Esse texto aqui de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 54, é aquele texto onde Davi vence Golias. E quando Davi vence Golias, está registrado, como eu já disse no versículo 54 de 1 Samuel 17, quando Davi vence Golias, quando ele mata Golias, Davi corta a cabeça de Golias. E ao invés de Davi pegar a cabeça de Golias e levar a terra Saul, para mostrar para Saul, Saul está aqui, ó, eu derrotei o gigante. Não. Ele pega a cabeça de Golias, ele anda 22 quilômetros e vai até a cidade fortificada dos jebuseus. Quando ele chega na frente da cidade, ele pega uma estaca, enfinca no chão e coloca a cabeça do gigante em cima da estaca. A cabeça do gigante está virada para frente, ali para a cidade dos jebuseus. Davi é um garoto de 16, 17 anos mais ou menos quando ele faz isso. Mas ele enfinca aquele estaca no chão ali, coloca a cabeça do gigante em cima, olhando para Jerusalém. E eu penso comigo, né? Ele diz, um dia essa cidade será minha. Um dia essa Jerusalém será minha. Um dia esse território será meu. Será que não é isso que Deus está querendo que você faça nesse momento? Deus não está querendo que você mate ninguém não, e coloque a cabeça de ninguém no espeto não. Mas é que você olhe para um território, você olhe para um lugar, você olhe para uma realidade e diga, um dia este lugar vai ser meu. Um dia eu vou comprar esse terreno. Um dia eu vou comprar essa casa. Um dia eu vou conquistar esse lugar na empresa. Um dia eu vou conquistar essa minha empresa. Sabe que você olhar para uma situação e ela não é sua, ela não é favorável para você, mas você olha para aquela situação e você diz, um dia isso daqui será meu. Bem, mas Davi para o exército na frente da fortaleza dos jebuseus. Então, em cima do muro da fortaleza, os jebuseus ficam afrontando Davi. Versículos 6, 2 Samuel, capítulo 5. E aqui nós aprendemos mais uma lição muito importante, se a gente quer conquistar a nossa Jerusalém. Despreze as provocações de menosprezo. Despreze as provocações de menosprezo. Versículo 6 vai dizer, o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi, você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Vocês acham que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião e veio a ser a cidade de Davi. O que está acontecendo aqui? Os jebuseus, quando chama o exército de Davi de cegos e coxos, eles estavam na verdade ofendendo os pais de Israel. Você deve se lembrar que Isaac, quando ficou já de idade, Isaac ficou cego, não enxergava nada. E por isso seu filho Jacó enganou ele. E ao invés dele abençoar o seu filho primogênito, chamado Esaú, Isaac acabou abençoando a Jacó.
Então os jebuseus olham para isso e dizem assim: vocês são um bando de cego. Seu líder querido era um cego, não soube fazer as coisas direito. Quando os jebuseus chamam o exército de Davi de coxo, eles estão ofendendo a imagem de Jacó. Porque você deve se lembrar que Jacó um dia lutou com Deus, lutou com os anjos de Deus. E ele foi ferido no quadril e ele ficou manco, coxo. Então os soldados lá em cima dos jebuseus, da muralha de jebuseus, ficavam ofendendo Davi e seus soldados aqui embaixo, dizendo: vocês são cegos e vocês são coxos. E veja se não é isso que o diabo faz com a gente. Esse processo de guerra psicológica, guerra espiritual, tentando intimidar a gente quando a gente está perto para conquistar a nossa Jerusalém. Aquilo que um dia Deus disse que a gente iria conquistar. E como é que ele faz isso? Ele intimida a gente com um histórico familiar. Sabe quando a pessoa olha assim para você e diz assim: não, mas eu conheço você, você é filho de fulano, de ciclano, eu conheço seus irmãos, eu sei de onde você veio, eu sei, você não consegue isso, porque eu conheço seu pai, eu conheço a sua mãe. E o diabo começa a intimidar a gente com a nossa própria história. De repente, intimida você dizendo assim: não, você não vai conseguir isso porque você é um fracassado. Sabe quantas vezes você já fracassou? Você não vai conseguir. Às vezes olha para você e você diz assim: você quer construir uma família, você quer construir um novo tempo na sua vida, mas o inimigo vem e diz assim: não, você já traiu. Você não consegue construir porque você já traiu, você já errou. De repente você perdeu um casamento, não era o que você queria, mas aconteceu, perdeu. Mas agora você quer construir a sua família de novo, uma nova família. O diabo vem e diz assim para você: você não tem condições de fazer isso. Você já perdeu uma, você é um fracassado, você nunca conseguirá ter um casamento feliz, porque você já perdeu um. E ele fica te intimidando, mostrando o seu histórico familiar, mostrando de onde você veio. Ele fica provocando o seu coração com medo. E o duro é que muitos de nós acreditamos na intimidação de Satanás. Muitos acreditam nessa voz diabólica, que busca evidenciar as nossas fraquezas, os nossos limites, traz à nossa frente as nossas falhas. Mas você não vai conquistar a sua Jerusalém se você ficar olhando para o seu histórico familiar. Você vai conquistar a sua Jerusalém por causa do histórico de Jesus Cristo na cruz. Você é uma nova criatura. As coisas estão sendo renovadas, estão sendo feitas novas na sua vida. Você não vai conquistar Jerusalém por causa do seu currículo familiar. Você vai conquistar a sua Jerusalém por causa do histórico de Jesus na cruz. Todas as conquistas de Jesus estão sobre nossas vidas. Você não vai conquistar a sua Jerusalém se você é forte, se você é fraco. Você vai conquistar a sua Jerusalém porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida, e não esse espírito atormentador, intimidador que está no mundo, está gritando sobre o seu ouvido nesse momento. Você vai conquistar a sua Jerusalém porque o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos. Deixa eu te contar uma história. A Bíblia diz que um profeta contratou, chamou um menino, apenas para lavar a sua mão. Ele se alimentava, o profeta se alimentava, e esse menino tinha como serviço lavar a mão do profeta depois que ele comia. Hoje nós nos alimentamos com faca e garfo, mas em muitas culturas se alimentam com as mãos mesmo. E nessa época o profeta, ele comia com as mãos. E esse menino foi contratado só para lavar as mãos do profeta. O nome desse profeta é Elias. O nome desse menino que foi contratado para lavar as suas mãos é Eliseu. Às vezes a gente olha para uma vida e a gente olha assim e diz assim: puxa, se eu fosse metade daquela pessoa, se eu tivesse metade daquela fé, se eu tivesse a metade da ousadia que aquela pessoa tem. Deus não dá as coisas pela metade para a gente. Deus dá as coisas por inteiro para a gente. Quando Elias morre, ele chama esse menino, lavador de mãos, e pergunta para ele: o que você quer, Eliseu?
E é muito interessante que Eliseu não diz assim, me dá pelo menos a metade do poder que existe em você, profeta. Não. Eliseu olha para ele e diz assim, eu quero o dobro do teu poder. E eu creio que nesse tempo Deus está dando o dobro da unção sobre nossa vida, para a gente poder conquistar a Jerusalém que Ele tem colocado na nossa frente. É o dobro da unção, é o dobro da capacidade, é o dobro do desempenho ou do empenho, para que você possa conquistar a sua Jerusalém. É o dobro. Não abra mão da sua Jerusalém. Não se conforme com aquilo que você já tem, com o Hebrom, porque tem uma Jerusalém te esperando para você conquistar. Então a Bíblia diz no versículo 8, que naquele dia Davi disse, quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar até aqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. Então Davi está sendo insultado, ele olha para a fortaleza dos jebuseus e ele vê um duto de água. Quando a gente lê aqui, a gente acha que essa aqui é água potável, mas não. Esse duto, que tinha mais ou menos uns 50 centímetros, era o canal de esgoto, que trazia toda a sujeira de dentro da cidade para fora. Davi olha para aquele duto e diz assim, o meu soldado, que entrar por aquele duto e conquistar a cidade, eu vou tornar eles general do meu exército. Então você imagina quem é que se apresenta primeiro? Joabe. Esses homens, eles percorrem esse duto mais ou menos 1 quilômetro, rastejando entre a sujeira. Você consegue imaginar um mau cheiro? Você consegue imaginar as nojeiras que tinha ali? O desconforto que é você rastejar por um túnel de 50 centímetros para poder conquistar uma cidade? Mas eles tinham uma coisa no coração deles. Eles diziam consigo mesmo, Jerusalém é a nossa cidade. Jerusalém nós vamos conquistar. E é por isso que ele percorre um túnel de aproximadamente 1 quilômetro de esgoto, para poder conquistar aquela cidade. Sabe, quem sabe você está vivendo um momento desse na sua vida. Está percorrendo um duto apertado, há mau cheiro, há dificuldades, há momentos difíceis, ainda faltam uns quilômetros não, ainda falta um pedaço para você percorrer. Talvez este seja o seu desafio hoje. Mas Deus está dizendo para você, meu filho, eu te dei Jerusalém, não pare. Meu filho, Jerusalém é sua, avance, abre o seu coração, luta um pouco mais, não concorde com Hebrom, você já tem Hebrom, lute agora pela sua Jerusalém. Às vezes a gente concorda muito com o possível, mas Deus disse que ia dar para a gente o impossível. O possível é Hebrom, o impossível é Jerusalém. E olha que coisa interessante, em outro texto da palavra de Deus, a Bíblia diz que quando os soldados chegaram dentro da fortaleza dos jebuseus, eles não encontraram lá os soldados. Tudo aquilo que eles estavam dizendo no muro era mentira, era intimidação. Eles não tinham exército nenhum, era só o poder da língua. E tem muita gente que vive assim, só no poder da língua. Era uma cortina de fumaça, era só ameaça, era só uma provocação de medo. Nenhum soldado de Davi morreu, porque eles estavam em cima do muro, mentindo. Era uma intimidação psicológica. É tão precioso o texto que está registrado aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, que diz assim: sejam sóbrios e vigiem, pois o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. O versículo 9, o versículo seguinte diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. O diabo, ele sempre vai se apresentar a nós com rugidos, mas o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. O rugido do diabo, ele é apenas para intimidar as nossas conquistas. Eu vim aqui em cima deste muro,
para dizer que Deus está dando a sua Jerusalém. E Deus está dando para você um tempo de conquista. E que você precisa fechar os seus ouvidos, seu coração, para a intimidação do medo, da insegurança. Qual é a mentira que você tem acreditado? Qual é a mentira que contaram para você e tem gerado insegurança e medo no seu coração? E eu termino com isso. Quando Jesus intensificou o seu ministério de cura, libertação, uma das formas como ele foi reconhecido é que ele era filho de Davi. Lembra lá do cego, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de fato, Jesus, ele é da linhagem de Davi. Mas o fato é que Jesus também tem uma história com Jerusalém. Lucas capítulo 13, versículo 34, ele chora por Jerusalém, Jesus. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, que apedreja os que são enviados, quantas vezes eu quis proteger você, Jerusalém? Quis colocar você debaixo das minhas asas, te guardar, mas vocês não quiseram. E Jesus chora por Jerusalém. A Bíblia diz que quando Jesus vai ser crucificado, ele carrega a sua cruz pelas ruas de Jerusalém, mas ele não é crucificado dentro de Jerusalém, ele é crucificado fora de Jerusalém, ele é crucificado fora dos muros de Jerusalém, e ele é crucificado num lugar chamado Gólgota, que uma tradução literal de Gólgota é lugar da caveira. Mas se você chegar em Israel hoje e perguntar o que significa Gólgota, eles vão dizer que Gólgota é a junção de duas palavras, Golias de Gate. O que é isso? Lembra lá, quando Davi corta a cabeça do Golias, e ele vai até a frente de Jerusalém, finca a estaca e coloca a cabeça do gigante em cima? Aquele lugar passa a se chamar Gólgota. E Jesus é crucificado neste lugar chamado Gólgota. Agora, quando nós olhamos para as profecias acerca de Jesus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa profecia está dizendo que o diabo iria ferir o calcanhar de Jesus, mas que Jesus iria ferir a cabeça de Satanás. Lembra da imagem? Jesus é levantado no madeiro, na cruz. Ferem os pés dele crucificando. Mas eu imagino que Jesus lá de cima, crucificado, embaixo ele olha, Gólgota, Jerusalém. Jesus está esmagando a cabeça do maligno. O calcanhar de Jesus é furado, mas ele esmaga a cabeça de Satanás. Em breve, diz Romanos 16, 20, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, e a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia ela fala sobre o passado, sobre o presente, mas ela também nos aponta um futuro. E nesse futuro, a Bíblia diz que um dia Jesus Cristo vai voltar e Ele vai colocar debaixo dos seus pés todo esse poder, todo esse poder. Jesus não desistiu de Jerusalém. Você não deve desistir da sua Jerusalém. Aliás, Jerusalém é algo que o coração do judeu arde. Chega a dizer assim, Salmo 137, versículos 5 e 6. Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, ó Jerusalém, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Deus tem uma Jerusalém para você conquistar. Levante
lute, briga, sai do comodismo, mas por favor, conquiste tudo aquilo que Deus tem prometido para você conquistar. Não se conforme com as suas fortalezas, não se conforme com as coisas inacabadas na sua vida, não se conforme. Lembre-se que Deus não prometeu o possível, Ele prometeu o impossível. Hoje eu vim aqui para dizer que Deus tem uma Jerusalém esperando você, para você conquistar. Se essa Jerusalém estiver no seu coração, esse sonho que Deus colocou no seu coração, esse desejo que Deus colocou no seu coração, se você se apegar a Ele, Deus vai te dar Ele. Essa é a sua Jerusalém. Davi tem 37 anos quando ele está vivendo esse momento de conquista de Jerusalém. Mas se passaram 20, desde quando ele foi garoto, 16, 17 anos, ficando a cabeça do Golias na frente de Jerusalém. E para mim esse texto aqui é muito poderoso. Ele diz para mim que eu não posso parar, porque Deus tem uma Jerusalém para eu conquistar. Veja, obras maiores. É para isso que você está designado. Por favor, fique em pé. Eu quero orar com você nessa noite. Você pode fechar os seus olhos. Eu tenho um forte sentimento nessa noite de que Deus está acordando sonhos dentro de você que você teve há 20 anos atrás. Alguma coisa mexe aqui dentro de mim, dizendo que Deus está acordando você. Há uma Jerusalém para você conquistar. E Deus está dizendo para você nessa noite que Ele vai te dar Jerusalém. Ele vai te dar aquilo que você sonhou. Deus te acorda nessa noite. Aquilo que estava adormecido, aquele desejo, aquele sonho, não é hora de você parar. É hora de você se levantar, porque resplandece sobre você a luz, a glória do Senhor. Deus te levanta nessa noite para cumprir na sua vida a palavra que Ele já decretou. Você não vai ser enganado, porque você está em Hebrom. Hebrom é uma conquista pequena. Deus quer te dar Jerusalém. Talvez você possa dizer para Deus nessa noite: Deus, eu entendi que o Senhor está falando comigo, e eu me levanto nessa noite na ousadia do Teu nome, na ousadia do Teu poder, para conquistar, para tomar posse da Jerusalém que o Senhor tem me dado. Não fique intimidado pelos insultos, não fique intimidado pelas palavras de menosprezo. Deus tem algo grandioso para construir através da sua vida. É tão poderoso, é tão grandioso, que as pessoas vão reconhecer que é Deus que tem feito isso na sua vida. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por esses corações que estão aqui, essas vidas, por essas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, através da transmissão. Que esse não seja um dia qualquer, que esse seja um dia como Davi experimentou ali na frente de Jerusalém. Que os ouvidos dos seus filhos e filhas, que nos ouvidos deles sejam anulados agora toda palavra de menosprezo, toda palavra que tem trazido medo, receio, e que o Teu Espírito cresça dentro da vida deles, ó Pai, de maneira que eles se tornem
fortes, homens e mulheres valentes, debaixo do teu poder. Que haja sobre a vida dos seus filhos nessa noite uma unção dobrada, o dobro de capacidade, o dobro de inteligência, o dobro de poder, para conquistar a Jerusalém que o Senhor tem colocado no coração de cada um deles. Que seja liberado nessa noite força, graça, um novo ânimo, que todo sofrimento seja esquecido, que um novo tempo de conquista e de graça inaugure na vida dos seus filhos e filhas. Eu oro abençoando a vida de cada um deles, como homens e mulheres poderosos aqui na face da terra, que com as suas conquistas glorificarão e exaltarão o seu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe grandemente sua vida. Se eu não estiver com você no dia 31, que você tenha um novo ano com a sua conquista da sua Jerusalém. Deus te abençoe grandemente. Cante essa canção. Vamos despedir de você.